Meu querido amigo, minha querida amiga, durante esse trimestre nós estudamos sobre administração, como sermos administradores fiéis. Deus nos criou para administrarmos a obra da sua criação. Ele, como criador, como mantenedor, como salvador, ele quer que nós sejamos instrumentos em suas mãos para cuidar da natureza, cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que ele colocou em nossas mãos, para que seja uma bênção, para que prospere. Eu e você tivemos a oportunidade, através dos pastores, através dos irmãos, de pessoas que se engajaram nesse projeto esse trimestre, nos ensinaram, através da palavra, como nós temos a condição de administrarmos aquilo que Deus colocou em suas mãos. E hoje nós teremos a participação do pastor Otimar Gonçalves, que vai nos trazer ricas lições de vida, mostrando a recompensa daqueles que são administradores fiéis. Vem comigo. Feliz sábado a você, meu querido amigo, meu querido irmão. É um grande prazer, uma grande alegria, mais uma vez, estarmos juntos no nosso canal para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde e que você traga mais pessoas para compartilhar um momento especial que é a recapitulação da lição. Estudos relevantes, estudos que nos ajudam a compreender a vontade de Deus em nossa vida. E não se esqueça, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Hoje, nós temos o prazer e a alegria da participação do pastor Otimar Gonçalves, um grande servo de Deus, um grande líder da Igreja Adventista, presidente da Igreja Adventista da Missão Nordeste para os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pastor Otimar, seja bem-vindo, meu querido, tá certo? Mais uma vez ao nosso canal, encerrando hoje a 12ª lição, né? Encerrando hoje o primeiro trimestre do ano 2023. Seja bem-vindo, a sua boa-vinda, pastor, por gentileza. Saudações fraternais a todos os filhos de Deus que nos acompanham. Um sábado lindo para cada um de vocês na presença do Senhor. E para mim é uma alegria, é um prazer poder participar desse momento especial aqui, discutindo a lição da Escola Sabatina desse último trimestre. É extremamente interessante. Eu tenho 50 anos de adventista, 33 anos de ministério. E essa lição de Escola Sabatina, doutor Matusalém, ela tocou em alguns assuntos que eu nunca tinha visto. Exato. Interessante. Vamos juntos. Bom, o título da última lição, Recompensas da Fidelidade. E o texto que ele chama aqui, o texto para memorizar, o texto áureo, se encontra em Mateus capítulo 25, verso 21, que diz: o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Nessa versão aqui, pastor, eu gostei muito. Essa versão ficou muito boa, assim, para a gente degustar. Com base nesse texto, pastor, quais as principais ideias da lição desta semana? Muito bem. Eu também gostei da sua tradução. Eu já vejo aqui, doutor Matusalém e ouvintes, duas características do servo. O servo, ele tem que ser bom e fiel. Servo bom e fiel. Não basta ser bom, tem que ser bom e fiel. Bom e continuar sendo bom. Ou seja, não é um ato isolado. A nossa bondade tem que ser linear, ou seja, todo o tempo e o tempo todo. Um outro ponto que me chama a atenção nesse verso é que a recompensa ela é infinitamente maior do que a nossa fidelidade. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Então, queridos, Deus tem muito mais para nós. A nossa recompensa é maior do que a nossa fidelidade. E a nossa recompensa é maior do que a nossa bondade. E eu quero começar desafiando você. Seja bom e fiel. Sempre. Não importam as circunstâncias.
Por quê? Porque a recompensa será maior do que a sua bondade e do que a sua fidelidade. Muito bem, pastor. E aqui, no primeiro tópico da lição, traz a recompensa da fidelidade. Ele nos chama a atenção do verso do capítulo 6, capítulo 11, verso 6 de Hebreus, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que esse texto deve significar para nós? Como devemos responder a esse texto, né? A esse texto, naquilo que ele nos traz, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente pode contextualizar essa questão, pastor? Doutor Matusalém, então, primeiro vamos definir aqui para os nossos ouvintes o que é fé. Desde criança, nós ouvimos falar de fé. Bom, mas o que é fé? Primeiro eu vou dizer o que não é fé. E vou dizer por que não é. Fé não é acreditar. Por quê? Porque o diabo acredita em Deus. Fé não é crer em Deus, porque o diabo, ele crê em Deus. Bom, então, pastor, o que é fé? Fé é confiar em Deus. Satanás acredita em Deus, mas ele não confia. Satanás crê em Deus, mas ele não confia. Então, o que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: sem confiança em Deus, você não pode agradar a Deus. Como é que você vai seguir uma pessoa que você não confia? Sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, confie em Deus. Aí pode surgir aqui uma outra pergunta, doutor Matusalém. Qual é a pergunta? Como eu posso desenvolver a minha fé? Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Ouvir da palavra de Deus. Ou seja, você quer agradar a Deus? Desenvolva sua fé. Aprenda a confiar nele. E a melhor maneira de você aprender a confiar nele é ouvindo a sua palavra. Perfeito, perfeito. Muito bem, pastor. Então, com base nessa questão, pastor, o segundo tópico da lição traz sobre a vida eterna. E em Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em João 3,16, que é um dos versos mais conhecidos da Bíblia, alguns dizem que é o verso áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quais as opções que são apresentadas nesses dois versos, pastor Atimar? Você precisa crer. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, com tanta intensidade, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crer. O meu papel e o seu papel, a minha opção e a sua opção é crer em Deus. E essa crença em Deus, essa confiança em Deus, ela é resultado de um relacionamento íntimo seu com Deus. À Perfeito. medida que você vai fazendo essa caminhada lado a lado com Jesus, ou se você preferir Jesus na sua frente, esse desenvolvimento de sua fé, do seu credo em Jesus, ele vai se aprofundando. Você só confia em quem você conhece. Você só acredita em quem você conhece. É por isso que o pastor Bulhon tem um clássico aí que ele diz: conhecer Jesus é tudo. Então você precisa crer em Deus. Como é que eu creio no Senhor? Andando lado a lado com Ele todos os dias, de mãos dadas com Ele, aprofundando minha relação, minha caminhada com Ele. E o outro texto diz que o salário é o soldo, salário é o pagamento,
Salário é o que você merece, é o que eu mereço. O salário do pecado é a morte. Queridos, o pecado só há uma maneira de se lidar com o pecado. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Só tem essa. Aí você pergunta, bom, por que é então que eu peco e não morro? A resposta é uma só, porque o Filho de Deus já morreu por você. É simples. O salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado, o soldo do pecado, o que sobra do pecado é a morte. Mas, olha o que diz o verso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. É a vida eterna, né? É o sonho, né, de todo cristão, né? Até porque lá em João 14, de 1:3, diz, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, essa é a promessa, não é, pastor? É a vida eterna, isso é o que nos alimenta a cada dia, é saber que depois de tudo isso, por meio da fé, nós alcançaremos a vida eterna. É verdade. Pastor, né? E a vida eterna é essa. E para onde é que a gente vai, pastor? Onde é a casa da gente? É na terça-feira, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21. O que é que o senhor poderia dizer dessas promessas que estão, né, aqui apresentadas no Apocalipse 21? João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. O que é que o senhor poderia comentar sobre essa questão? Doutor Matusalém, eu tenho um sermão sobre a Nova Jerusalém. Amém. Nova Jerusalém, Nova Jerusalém. Ellen White diz que a Nova Jerusalém é um lugar agradável. Você sabe que a Nova Jerusalém será a capital do universo. A Nova Jerusalém, ela não será só a capital da terra. Você tem ideia? Zacarias diz que a Nova Jerusalém vai descer lá no Monte das Oliveiras, em Israel. O Monte das Oliveiras vai rachar no meio. E ali vai descer a Nova Jerusalém, quadrada. João diz que ela é como um cubo, ela é quadrada. E ele diz, vi novo céu, testemunha ocular. Vi novo céu e uma nova terra. Ou seja, a palavra aqui a palavra para novo no grego é algo recriado. Deus vai refazer o céu e vai refazer a terra. E como eu disse, Ellen White diz que lá, Nova Jerusalém, é um lugar agradável. Será a capital do reino de Deus. Ela diz isso. É para lá que nós vamos. Teremos nossas casas, plantaremos vinhas. Ela diz que viu os santos pegarem suas coroas de ouro, depois de um dia de trabalho, e colocarem prateleiras de ouro. Um lugar, uma cidade onde você não tem mais morte, uma cidade sem cemitério, uma cidade sem pranto, sem choro, sem dor, sem delegacia, sem hospital, sem manicômio. É algo inimaginável a Nova Jerusalém. É isso que Deus tem preparado para nós. Paulo diz assim, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao pensamento humano, meus queridos, é isso que Deus tem preparado para nós. Lá está o rio da vida. Amém. Rio da vida, a água da vida, sai do trono de Deus, a árvore da vida, o maná. É isso que Deus tem para nós, doutor Matusalém. Amém, louvado seja Deus. Você seja fiel no pouco e seja fiel no muito, porque a recompensa para você não tem nem ideia. Amém, pastor. Mas, pastor, aqui na quarta-feira já chama um pouco a responsabilidade, né? Fala do acerto de contas. E fala ali em Hebreus, capítulo 25, versículo
14 e 19. Pastor, e aí, como é que fica essa questão do acerto de contas? Como é que a gente poderia contextualizar aqui Mateus capítulo 25? Queridos, quem tem filhos sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Você tem 2 filhos, os 2 lhe obedecem do mesmo jeito? Não, Da diferente, não mesma é? maneira? Com a mesma intensidade? Seus filhos lhe obedecem com a mesma devoção? Não. Então, você tem que entender que o Pai Celestial, ele tem recompensas. E o ser humano, a psicologia ensina que o ser humano, ele alcança melhor suas metas, seus alvos, quando tem metas. Então, nós temos uma meta. Qual é a nossa meta? É o céu. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós não viemos aqui para ficar. Aqui não é nosso lugar. Nós não viemos aqui para estabelecer residência para sempre. Recompensa. Todos receberão uma recompensa, doutor Matusalém. João diz isso. Aqueles que tiverem feito o mal receberão a recompensa para o mal. Aqueles que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, diz a palavra de Deus. Está aqui. Está aqui. E esta parábola, ela é simplesmente sensacional, porque ela mostra para nós o poder da recompensa. Nosso Deus trabalha com recompensa, galardão. Cada um vai receber o seu galardão. Deixa eu só falar um pouquinho da coroa, né? Da coroa. Ellen White diz que a coroa que vai estar na nossa cabeça, ela vai ter muitos diamantes, vai estar cravejadas de diamante, muitas estrelinhas brilhando, representando pessoas que nós ganhamos para Jesus. Ela diz assim: uns tinham coroas muito brilhantes, outros nem tantos. Aí ela conclui: mas todos estávamos felizes com as nossas coroas. Amém, louvado seja Deus, né? O importante realmente é o novo céu e a nova terra, né? Pastor, e na quinta-feira, que é a última parte da lição, né, que exatamente fala sobre olhando para a recompensa. E em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 18, diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pastor, com base nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo apresenta em Romanos como o conhecimento de que ele era um filho de Deus foi um fator decisivo na fidelidade do ser humano, ou deve ser um fator decisivo na fidelidade do ser humano. Doutor Matusalém, somos filhos. Aqui Paulo diz que quem nos diz que nós somos filhos é o Espírito Santo. Não é uma vontade humana, não é uma vontade carnal. Ele diz aqui, o Espírito testifica que nós somos filhos. Filhos de Deus. Tem alguma coisa mais importante em cima dessa terra do que ser considerado filho de Deus? E doutor Matusalém, irmãos queridos, se nós somos filhos, e nós somos filhos, nós somos herdeiros. Amém. Como ele diz aqui, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, nós estamos sofrendo agora. Estamos passando pela nossa tribulação. Com ele também seremos glorificados. Bom, deixa eu falar um pedacinho só dessa glorificação de Cristo. Quando Jesus subiu ao céu e sentou do lado direito de Deus, o Pai, levantou o Espírito Santo do lado esquerdo. E nesse momento da chegada de Jesus no céu, foi-se iniciada a glorificação de Jesus. O que Jesus disse? Não, ainda não.
porque a glorificação só será completa quando os meus filhos estiverem aqui comigo. Ellen White fala disso aqui em Salmo 24, na chegada de Jesus no céu. Ali é a chegada de Jesus no céu. Quem é o Rei da Glória? Aí os anjos que estão com Jesus cantam: o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantem as portas, isso aqui é as portas do céu. E as portas do céu são abertas. Jesus entra com aquele grupo que ressuscitou quando ele subiu. Queridos, o céu é nosso. Jesus, ela diz assim: ele não pôde receber nem a coroa, nem as vestes reais. Ele mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que se apresentam, os vestígios dos cravos. E ele diz assim: não, eu não posso ainda ser glorificado, porque está faltando meus filhos amados que não estão aqui. Aqui está só o molho movido, aqui está só as primícias, a representação. Aquele grupo que subiu com ele significa que são as primícias, o molho, os primeiros molhos. Doutor Matusalém, hoje nós estamos sofrendo, sendo fiel, no pouco ou no muito. Mas amanhã, meu querido, haverá uma recompensa. Nós seremos glorificados junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus, pastor. E concluindo ali a lição, pastor, é uma lição maravilhosa e interessante para o adventista, para qualquer pessoa que existe nesse mundo, né, independente da religião, porque ela nos ensina a controlar a nossa vida, a administrar bem a nossa vida, administrar os bens que Deus colocou em nossas mãos. O senhor é líder da Igreja Adventista Sétimo Dia, é pastor. Quais as conclusões que o senhor tiraria dessa lição e que testemunho o senhor poderia contar que é tão importante e relevante dentro do contexto do que foi estudado nesse trimestre? Olha, eu vou contar rapidamente o exemplo de minha mãe. Maria Iraíde dos Santos Gonçalves, cearense de Massapê, 85 anos de idade. Quando ela aceitou a Cristo, eu tinha 4 anos, hoje estou com 54. Minha mãe... é da minha idade, viu, pastor? Você é da minha idade. 54, 5.4, mas o motor é turbo diesel, viu? Não é a gás, não. Muito bem. E aí, doutor Matusalém, o evangelho chegou para minha mãe, e minha mãe levou o evangelho para a família toda. Minha mãe tem a 4ª série primária. Minha mãe teve 9 filhos. 8 dos 9 concluímos a nossa faculdade. Dos 9, 12 netos nasceram. Desses 12 netos, 6 estão na medicina. Eu vou repetir. Uma senhora com a 4ª série primária resolveu ser fiel, porque o assunto aqui, o assunto é fidelidade, o assunto é recompensa, o assunto é lealdade a Deus. Dos 12 netos, 6 estão na área da medicina. Minha mãe tem a 4ª série primária, mas sempre nos colocou primeiro para ser fiel a Deus. Foi minha mãe que me ensinou a dar estudo bíblico, a amar o trabalho missionário. Minha mãe passou 6 meses na pandemia sem ir à igreja. Quando ela voltou, ela levou 6 meses de dízimo atrasado, porque ela não ia para a igreja, mas ela guardava lá o dízimo do Senhor. E quando ela voltou 6 meses depois, levou 6 meses de dízimo para Jesus, para a igreja. Minha mãe, com aos 85 anos de idade, 84, fazia missão Caleb. Diretora de mordomia da igreja dela, participa de um pequeno grupo. Então, fidelidade, recompensa. Minha mãe, um dia desse, foi ao médico, o médico disse: a senhora tem câncer no pulmão. Juntou toda a junta médica, vamos operar. Sentou para ser operada, a anestesia não pegou.
não teve jeito, não conseguiram anestesiá-la. Levantou da mesa, levantou e disse: Senhor, se o Senhor quiser me curar desse câncer, me cure. Se não quiser me curar, eu estou preparada para fazer minha viagem. Minha mãe mudou seu estilo de alimentação, seu estilo de vida, isso aos 81 anos de idade. Voltou 6 meses depois no médico. O médico disse: Dona Iraide, cadê o câncer que estava aqui nesse pulmão? Recompensa, fidelidade e recompensa. E minha mãe aguarda a volta de Jesus, como você que está aí do outro lado nos vendo e nos ouvindo. Amém. Seja fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Estou contando algo de minha família. E eu louvo a Deus pela vida de minha mãe, pela minha família, pela esposa, pelos filhos. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém, pastor. Que testemunho lindo, né? Que testemunho belíssimo. E que isso, né, que esse testemunho seja compartilhado por todos para que nós possamos acreditar que o Deus que operou proezas no passado, milagres no passado, ele pode também fazer e realizar grandes milagres hoje na nossa vida. Né? Basta confiar em Deus. Pastor, muito obrigado. Pediria agora o senhor que fizesse a oração final para abençoar todo mundo neste último trimestre, fechando essa última lição do trimestre, fechando com chave de ouro. Poderia fazer a oração? Claro, com prazer. Obrigado, doutor Matusalém. Obrigado, Deus querido, por esse momento especial. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela certeza de que vale a pena ser fiel a ti. Ainda que seja no pouco ou no muito, Senhor, o que importa é que nós sejamos fiéis, porque em sendo fiéis, nós haveremos de receber uma recompensa infinitamente maior e melhor do que o nosso nível de fidelidade. Abençoe nosso povo, nossa gente, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Derrame sobre nós a chuva serôdia e que o Senhor nos dê um povo fiel nos dízimos, nas ofertas, um povo fiel na guarda do sábado, um povo fiel em levar a mensagem, a tríplice mensagem angélica, para quem quer que queira ouvir a razão de nossa fé. Nos dê um sábado lindo, poderoso, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, muito obrigado. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por você participar comigo e com todos os nossos convidados aqui de mais uma lição da Escola Sabatina. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e você será abençoado. Eu tenho certeza disso. Isso é para a honra e para a glória de Deus, para a minha e para a sua edificação. Vem comigo e o próximo trimestre teremos grandes novidades para você, para a sua casa e para a sua família.